Começou, apareceu aí já. Pronto. Então, boa noite a todas e todos, né? Meu nome é Samuel, eu sou estudante do Instituto Federal de Jacareí, estou atualmente no 6º semestre de Design de Interiores, é, e estou nesse projeto, né? É um projeto de iniciação científica, junto com, sob orientação, né, da professora Rosemary e com orientação da professora Léa. Eu, eu não sou de Jacareí, eu me mudei para Jacareí em 2019 e quando eu cheguei na cidade, eu comecei a perceber, até pelas pessoas, né, que moravam lá, que eu comecei a conviver, começaram a falar para mim, falaram assim, nossa, Jacareí é uma cidade antiga, uma cidade de mais de 300 anos, tudo. E eu sempre, batendo perna, né, pela cidade, sempre observava alguns lugares, algumas praças, prédios, lugares assim que tinham uma arquitetura diferente, né? Uma arquitetura que remetia a certa época. Então eu comecei a gostar disso, pesquisar sobre isso, e aí quando surgiu a oportunidade de entrar nesse projeto, a gente inscreveu para esse tipo de área, né? Para falar sobre, para discutir sobre o patrimônio, né? Que é um assunto tão importante e que às vezes as pessoas não dão tanta importância assim. E como consequência disso, a gente vê, né, que cada vez mais os lugares sofrem com a ação do tempo, assim, e eles descaracterizam ou tem demolição, eles destroem mesmo, né? Então, a gente é o nosso papel também, né, como cidadão, é sempre valorizar a cultura local, né? Então, valorizar e também preservar isso. É, então, agora eu vou deixar vocês se apresentarem também, quero conhecer mais vocês. E aí, vocês podem abrir o microfone, a câmera e falar o nome, a idade, de onde vocês são, né? O que trouxe vocês para a oficina, o que chamou a atenção de vocês, né, para estar aqui conosco hoje. É, Se vocês forem de Jacareí, quais são as lembranças sobre esses locais, né, sobre os prédios, os locais de memória dentro da cidade? E quais as memórias que vocês têm do Largo do Rosário? Se vocês conhecem, se vocês já passaram por lá. E então, vamos lá. Agora podem abrir aí. Karen, você não quer começar? Pode começar, Karen. É que eu já falei tanto. Gente, tenho 44 anos, nasci aqui, andei no trem daqui, mas não me recordo porque eu era bebê. Eu curto muito os prédios que nós temos alguns tombados, outros não, e frequentei alguns, né, que a gente tem hoje em dia, onde é o arquivo público. O meu interesse pela oficina foi justamente porque eu estou bordando esses prédios antigos da cidade. Então, eu já bordei o arquivo onde era o antigo Procon, onde era o Procon, né, e o arquivo da cidade, esse prédio eu já bordei. E eu não tinha pensado no Largo do Rosário para bordar. E ali foi importante, foi meu primeiro cinema, a primeira vez que eu entrei no cinema, então, né, era adolescente, é muito importante, né? Para mim, Jacareí, eu conheço cada pedacinho, sabe? Então, é carinhoso para mim pensar na cidade. Aquece o coração. Que legal, Karen. Obrigado por compartilhar com a gente também. Eu já quero ver esses bordados. Eu também.
Ah, eu também. Depois você gente, Nossa, eu compartilha com a adoro. gente, viu? Que Eu tenho uma bacana. aqui, Que mas não tá bacana. dando para ver direito, mas é um que eu fiz o desenho e aí bordaram. então, eu doei esse bordado, que tem uma moça aqui na cidade que queria fazer um turismo histórico em Jacareí. Ela tem um projeto. E aí, quando ela me contou, eu doei o primeiro para ela, mas está no meu Instagram, Karen Vidal lá, vocês me acham, tem o bordado. Ai, que legal. Já vou te seguir, Até Karen. seguir. É. Já vou seguir agora. Tá Boa- estacionado lá. Posso me apresentar? Com licença. Sim, por favor. Diferente da Karen, eu conheço super pouco de Jacareí, né? Meu nome é Kiane, eu tenho 18 anos. E eu sou... 18 não, 19, ó. E eu sou de São Bernardo. E aí, em 2020, eu fui para Jacareí, né? Pro Instituto. E eu nunca tinha ouvido falar de Jacareí. E eu passei, acho, 3 semanas na cidade. Foi, tipo assim, eu gostei muito da cidade. Achei muito bonita, assim, por ser uma cidade que tem vários pontinhos históricos, assim, você andando pela cidade que eu pude ver. Então eu decidi, né, entrar aqui para conhecer um pouquinho mais de Que Jacareí. legal, que Bacana. legal, Kiane. Bem-vinda. Obrigada. Legal, Alguém Kiane. mais? Oi, Sandra. Boa noite. Boa noite. Eu tenho 44 anos, moro em Avaré, já morei em várias outras cidades e eu acho assim importantíssimo conhecer a história dos lugares, porque a gente simplesmente passa pelos monumentos, não faz a mínima ideia do que eles significam e eu penso que assim, com esse curso, eu vou conseguir ampliar o meu repertório, mas principalmente mudar o meu olhar. Porque a partir do momento que eu começar a conhecer a história de Jacareí, que eu não conheço, ainda não tive oportunidade, né, de visitar, ontem eu fiz uma pesquisa breve, encontrei alguns materiais, depois vou até disponibilizar aqui para o grupo. Eu acho que essa Legal. experiência, né, que eu vou adquirir aqui, eu posso levar para outros espaços, né? Eu penso que isso vai contribuir bastante para a minha formação, porque não somente assim o resgate da história é importante, como a construção da história também, né? Como o Samuel mencionou no início, tem vários monumentos que estão sendo destruídos e tal, e eles ficam somente na memória. Então, se a gente não registrar aquilo ali de alguma forma, se perde. Então, eu acho muito legal, quero aprender bastante. Que legal. Obrigado, Sandra. Bem-vinda. Engraçado, só pegando o gancho aqui da fala da Sandra, né? Que quando a gente viu o perfil, né, de vocês que estavam se inscrevendo, nós vimos vários lugares do estado de São Paulo, não foi, Samuel? E a gente, nossa, que Sim, legal, né? que Que legal, legal a gente poder falar de Jacareí para outros pontos do estado e o quanto a gente pode fazer, e aí pegando um pouquinho da fala da Karen, plantar a sementinha, né, para que a gente consiga reproduzir isso no nosso lugar, né, no nosso espaço. Muito Sim, com bacana. certeza. Professora Leia, o Léo, microfone está fechado. Sim, eu acho assim, isso é bacana porque isso vai se multiplicar, né? É o que a Karen falou, a sementinha vai sendo plantada e isso vai se reproduzindo em outras cidades também, né? Esse Sim, reconhecimento do valor histórico do patrimônio que a gente tem, muitas vezes é totalmente, né, esquecido, né? considerado, esquecido. Claro. Mais alguém? Temos ainda a Amanda, Davi, Davi, David, Bárbara. Posso me apresentar? Sim, Bárbara, por favor. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou daqui de Jacareí mesmo, eu tenho 18 anos e eu faço design de interiores no IFE, estou no segundo período.
E assim, a minha motivação para fazer essa oficina foi justamente para aprender um pouco mais sobre a cultura local, a cultura da cidade que eu nasci, sabe? Porque embora eu tenha nascido aqui em Jacareí, às vezes, sabe quando nas coisas, você para de prestar atenção em alguns lugares? E eu acho que essa oficina pode trazer um novo olhar para minha própria cidade, sabe? Então, eu acho que é basicamente isso, também valorizar um pouco mais de onde eu vim, sabe? Então, acho que é basicamente isso. Sim, que legal. Obrigado e bem-vinda também. Olá, boa noite. Boa noite, Sou o David. David. Fiquei em dúvida se era Davi ou David. Todo mundo sempre fica assim. Aí fica David Neri. Aí sempre ouço um Davi Neri. As Sim. tentações dos lugares. Mas tudo bem. Chamando, que importa. Eu tenho um trabalho com artes, de artes cênicas, né? Eu comecei com teatro, depois eu me formei em dança. E depois eu fui para performance. E eu sou de São José dos Campos, uma cidade do lado de Jacareí, para quem não conhece, assim, bem vizinhos mesmo, tipo, migas. E aí, mas eu também, mas eu mesmo nunca fiquei muito em São José. Eu sempre morei muito em São José, mas toda essa minha formação artística, ela foi muito maior em São Paulo. Então eu sempre estava muito em São Paulo. E aí já tinha algum tempo que eu estava querendo focar mais aqui para São José, para essa região. E principalmente que eu tenho, aí voltando, né, que eu me interrompi, que eu tenho um trabalho com dança, principalmente com olhares para o corpo e para o espaço. Então, nessa área performática de como colocar o seu corpo no espaço e o que o espaço pode revelar para o corpo e quais as relações que o que você crescer, o que o ambiente faz com o seu corpo e o que o seu corpo faz com o ambiente, né? E aí eu vi essa oficina, eu falei, por que não? Tenho a disponibilidade, né? Tenho tempo, é gratuito, e aí pode ser bem bacana. Não conheço muito de Jacareí, conheço pouquíssimo, não conheço o Largo também, nem sei onde fica. Eu acho que é isso. Legal, bem-vindo, Davi. Davi não, David. Bem-vindo. Que legal. Assim como outras pessoas que não são de Jacareí, vai ser legal para você também, tenho certeza. Que vai aprender mais sobre a história da cidade e também sobre o Largo. Vamos lá. Professora Rose, professora Leia, vocês já se apresentaram? Querem se apresentar novamente? Falar alguma coisa também? O Rose se apresenta primeiro. Tá, pode ser. Mas eu acho que tá faltando a Amanda. A Amanda se apresentou? Ah, verdade, Amanda. É mesmo, falta a Oi, Amanda. Amanda. Oi, Amanda. Boa noite, me chamo Amanda, Boa noite. tenho 21 anos e eu faço curso técnico em design de exteriores da Universidade Australia. E eu vi a publicação, né, que teria essa oficina, e eu sempre morei em Jacareí, nasci aqui, na verdade. Só que eu gostaria de aprender um pouco mais sobre a cidade, e eu acho bem interessante. Acredito que eu vou aprender bastante junto com vocês. E é isso. Que legal, Amanda. Imagina, seja bem-vinda também. Obrigada. E temos certeza que as oficinas serão boas para todos. Aprendizado para todo mundo. Sem dúvida, né? Fora, assim, a diversidade que tem aqui de olhares, né? Artes cênicas, muito, muito legal. Eu me apresento, então, e depois a Léa? Então, vamos lá. Bom, gente, eu sou Rosemary, né? Vão ouvir me chamar de Rose. Eu sou alagoana, né? Sou de Maceió. Moro aqui no estado de São Paulo, moro em São Carlos, atualmente. Moro há quase 3 anos, né?
Em 2018, estava chegando aqui no estado de São Paulo e tive a oportunidade de conhecer Jacareí o ano passado, né, em 2020, quando eu ingressei no Instituto como docente do Instituto Federal, né, do campus de Jacareí. Não pude apreciar muito a cidade porque houve a pandemia, então eu tive pouco contato com a cidade. Mas como eu sempre fui da área de pesquisar sobre patrimônio histórico, então sempre me suscitou muita curiosidade, né? Quando eu vou para um lugar, assim, eu procuro também estudar a história da cidade, né? Ver os pontos e passando para resolver problemas burocráticos no centro, vou sempre olhando, caçando ali. E Jacareí tem suas peculiaridades, né? E esse ano o Samuel veio com a proposta, né, de fazer esse interesse de pesquisar sobre o patrimônio da cidade, e eu abracei, né, junto com Léa e ele, para a gente fazer esse projeto, né, de iniciação científica, desenvolver essa pesquisa, porque também seria uma oportunidade de entender um pouco mais sobre a cidade, né, de parar e estudar sobre a cidade. Então, a gente está muito feliz, né? Primeiro, que a gente está dentro, né? Só para contextualizar, essa oficina está dentro da programação do mês do patrimônio cultural, né? Do município de Jacareí. Nós estamos com parceria com a Fundação Cultural do município. E nós ficamos muito felizes em ter tanto essa diversidade, como de pessoas, né, de outras cidades, como de pessoas de locais, né, de Jacareí, já que somos 3 aqui de fora, né, então nós estamos trazendo o nosso olhar estrangeiro e vai ser muito legal a gente ter esse momento de troca, né, a gente conhecer também esses olhares de vocês e a gente também trazer o nosso olhar sobre a cidade. Então, é isso, acho que só. Léa, com você agora. Obrigado, Boa professor. noite. Eu também tive, com a professora Rose, contato com Jacareí pequeno, foi um pouco mais que a Rose, que eu cheguei um semestre antes, né? Eu sou de Valinhos, já dei aula no IF de Registro, que é outro vale, é o Vale do Ribeira, não é o Vale do Paraíba. Mudei de vale e eu tenho uma coisa em mim, quando eu chego numa cidade, eu acabo me afeiçoando a ela. Até minha sobrinha fala, ai, tia, é engraçado, você nem dá pra gente contar, porque todo lugar que você vai, você gosta, né? Registro todo mundo, ai, registro é horrível, horrível. No fim, acabei que eu me afeiçoei. Jacareí é a mesma coisa, eu já estou sentindo que eu estou virando a jacareizense que fala, enfim. Jacareiense. Jacareiense. Como a Rose, ela tem esse olhar mais para essa coisa do patrimônio histórico, eu também, a gente sempre, né, tem essa dor de ver muitos prédios abandonados, e além disso, eu fico com uma outra dor também, que é a questão ambiental, que Jacareí tem que melhorar essa questão da arborização também, né, Samuel? Não só do patrimônio, e a Sim. gente, assim, vê a cidade com um potencial de melhora. E, assim, esse exercício que o Samuel está trazendo, essa oficina vai ser muito rica, porque ele vai despertar ainda mais, né, essas joias que Jacareí tem e que a gente vai ver como é que, né, o descaso, e, enfim, poderia não ter chegado onde chegou, mas a gente pode, né, ter um recomeço, uma retomada e uma valorização do que está, no caso, esquecido, né? É isso, tá? Meu nome é Léa, eu não sei se eu falei meu nome, né, Samuel? E estou muito feliz de estar fazendo parte aqui, né, desse projeto de ser da professora Rose e do Samuel como orientador, e tenho certeza que essa oficina vai ser muito, muito proveitosa e vai gerar muitos frutos, com certeza. É isso. Que bom. Obrigado, professor. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada a todos. Vamos lá, então. Obrigado, pessoal. Olha, entrou Miriam. É a Miriam? A Miriam pode se apresentar, não entrou Oi, agora. Miriam. Sim. A gente está Ai, eu não vi a nas apresentação, tô sabendo apresentações. de nada, gente. Mas Oi, agora Miriam, você se boa noite. apresenta. Você pode se apresentar falando o seu nome, sua idade, de onde você é e o que trouxe você para essa oficina, o que despertou em você o interesse em participar
da oficina também. E se você for de Jacareí, né, como é a sua relação com a cidade, né? É assim. Então, boa noite a todos. Eu sou Miriam, tenho 27 anos, nasci aqui em Jacareí e o contato com a cidade é tudo, né? É o único lugar que eu morei até hoje. A gente pode sair, mas é o que representa a gente, né? O que eu entendo por cidade é Jacareí, né? Que a gente pode Uhum. admirar outras cidades, falar, nossa, bem que poderia ter isso e aquilo. E desde nova, como eu fiz o ensino médio, tudo aqui em Jacareí, eu fiz um trabalho que eu fui apresentar na Febrace, em outras feiras, sobre história, quando eu estava no ensino médio. E eu gosto muito desse assunto, né? De você lembrar e permanecer essa história da cidade e não ser uma coisa que você passa, que você sabe que existe, né? E agora com design a gente poder olhar de outra forma tudo que envolve, né, a cidade. Sim, que legal. Bem-vinda, Miriam. É, Obrigada. a Selma entrou também. Oi, Selma, boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite, Rose. Boa Oi, noite para Céu. todos aí. Boa noite, gente. Tudo Boa bem? Feliz trabalho aí para vocês. Obrigado. Ô, Selma, se você quiser se apresentar também, por favor. Obrigada, Samuel. Imagina. Bom, boa noite a todos. Sou Selma Fernandes, diretora de patrimônio da Fundação Cultural de Jacareí. E estamos aqui participando juntamente com o Samuel, com a Rose. Estamos parceiros desse trabalho magnífico que o Samuel e a Rose estão aí à frente, tocando em frente aí desse trabalho, né? Junto ao Largo do Rosário. E estamos à disposição, né? Junto ao patrimônio de todos aí, quem precisar de levantamento junto ao patrimônio, né? Eu sou responsável pelo museu, pelo arquivo público e também pelo núcleo de arqueologia, né? Precisar da gente, pode me encontrar e encontrar toda a equipe nesses equipamentos aí que eu falei, ou no arquivo público, ou no Museu de Antropologia, né? Estamos parceiros desse projeto do Samuel e da Rose, que tão brilhantemente estão tocando à frente aí. Boa noite novamente. Boa noite, Selma. Muito obrigado. Então vamos lá, pessoal. É um prazer ter todos vocês, né? Todas e todos aqui com a gente. É muito legal saber, né, que vocês se interessam por esse assunto de patrimônio e também pela história da cidade. Alguns mesmo não morando em Jacareí, assim como eu, né, que morei só um tempo, mas não moro mais. É, mas tem esse afeto pela cidade, né? E quer conhecer mais e quer saber mais sobre a história da cidade. Muito legal ter vocês aqui hoje. É, eu vou falar um pouco mais sobre o que é o projeto, né? Como que e os objetivos desse projeto, para explicar melhor para vocês também. É, esse projeto, a gente começou com a ideia de ser um projeto de falar sobre o patrimônio da cidade, e aí a gente estava num cenário muito amplo. Então a gente estava. Eu lembro que na primeira reunião que a gente teve, eu tinha vários prédios, vários lugares que eu achava legal, e aí a gente foi discutindo e falando, não, eh, vamos selecionar melhor isso, né? Porque senão vai ser muito amplo também, e aí a gente vai acabar se perdendo. E infelizmente a gente não tem tanto tempo, né? Então a gente escolheu, optou, né, pelo Largo do Rosário, por ser um lugar
de história na cidade e um lugar que ainda tem alguns prédios preservados. Lá no lago, né, tem alguns prédios do início do século passado, né, e outros que já foram demolidos, mas a gente vai conhecer aí mais para frente. E os objetivos, né, a gente pensa na educação para o patrimônio, que é levar o conhecimento, né, para as pessoas sobre os locais de memória dentro da cidade e explica, tipo assim, porque você só dá valor quando você conhece. Quando a gente não conhece, foi o que alguém comentou, que a gente passa na frente e a gente, assim, pode passar todos os dias na frente daquele prédio, a gente vai olhar e falar, ah, é bonito, ok, mas não vai querer saber mais, também não vai saber. Quando a gente for ver, ele já está descaracterizado ou já demoliram. Então, eu montei uma apresentação aqui, eu vou compartilhar com vocês. E aí, se alguém tiver dúvida, se alguém quiser fazer alguma colocar alguma coisa também, contribuir, só chamar que a gente ouve aqui. Amanda está perguntando se é a Praça Conde Frontin. Não, não é a Praça Conde Frontin. É a Praça Barão do Rio Branco, né? Mais conhecida como Largo do Rosário. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Preciso achar onde está. Quando aparecer, eu te aviso, Samuel. Ah, tudo bem. Eu estou procurando aqui porque eu tinha salvo numa pasta e não estou achando na pasta. Ao vivo é assim mesmo, gente. Muitas emoções, né? Muitas emoções. Vamos lá, deixa eu ver. Você fez no Canva, Samuel? Ele falou que tá com um problema para abrir o arquivo. Eu vou abrir no Canva aqui mesmo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Enquanto o Samuel está abrindo, a Sandra colocou aqui vários links que ela encontrou, né, da história da cidade. Então, muito legal, Sandra. Muito obrigada por compartilhar. Imagina. Samuel, estamos vendo. Se você quiser minimizar a caixinha do Teams, acho que fica melhor. Sim, sim. Legal. Obrigado. Vamos lá, então. As nossas oficinas, né? Essa é a primeira oficina desse projeto que se chama Olhares para o Largo do Rosário, Desenhos e Outras Representações. Eu, como já me apresentei, sou Samuel.
tem a orientação da professora Rose e da professora Leia, com orientação, que também estão aqui e já se apresentaram também. Essa primeira imagem é uma imagem da antiga capela que existia no Largo do Rosário. Ela foi demolida em 1907 para dar lugar a essa que existe hoje lá. Então aqui eu trouxe. Já parou para pensar, né? Quantas construções resistem ao abandono, demolição, descaracterização em Jacareí e como elas são importantes para a nossa percepção e entendimento da história da cidade? Então aqui eu trouxe duas imagens. O casarão do Barão de Santa Branca, no Largo da Matriz, que era um casarão muito imponente, né? Com traços neoclássicos que existia ali na esquina do Largo da Matriz. Quem é de Jacareí vai saber, né? E tem esse prédio aqui, que é o prédio que está lá hoje no local. Vocês podem ver que não tem nada a ver, né? Assim, um com o outro. Mas é para a gente observar mesmo essas transformações na paisagem que ocorrem nas cidades. Aqui também eu trago esse exemplo do casarão no Quatro Cantos. Quatro Cantos é outro lugar também que é popularmente conhecido, né, como Quatro Cantos. As ruas ali tem a Alfredo Schurk e a Antônio Afonso. Ele fica do lado do Hospital Antônio Afonso. Esse casarão, né, nessa primeira imagem, a gente consegue ver que ele era maior do que ele está hoje, né? Ele foi cortado ao meio, justamente por conta da rua que passa aqui do lado, que não tinha espaço, né, para passar. Então eles foram alargar a rua e aí eles cortaram mesmo o prédio no meio. Esse prédio, ele já foi um dos primeiros postos de vacinação também. O primeiro uso dele, creio que foi residência. Depois ele foi um posto de vacinação. Depois ele foi a biblioteca municipal da cidade. E hoje ele se encontra assim. Ele está fechado, não tem nenhum uso atualmente. E aqui a gente tem também o Colégio Antônio Afonso, que era outro prédio também. Esse prédio fica na frente do museu, o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, o MAVE, né? Ele é bem parecido, assim, os traços, né? São bem parecidos. É, Ele era todo de taipa, que é um método construtivo, né? Que foi muito utilizado na época da arquitetura colonial, né? E ele foi demolido porque por conta de infiltração. Como taipa é terra mesmo, né? Então eles começou a ter algumas infiltrações, goteiras, tal, e ele começou a ruir. E aí, como funcionava um colégio, eles acharam melhor acabar demolindo, né, por conta disso. É, Aqui a gente tem o Colégio Antônio Afonso atualmente, né? A gente pode ver também que são duas construções bem diferentes uma da outra. Aqui tem outra foto, né, do Colégio Antônio Afonso, agora mais da fachada mesmo. E aqui algumas imagens da demolição, né, uma imagem da demolição, como ele estava e por isso foi demolido. O tempo passa, as construções não recebem a devida atenção, sofrem com ações do tempo e esquecimento. Sendo assim, andando pelo centro da cidade, é possível ver que cada vez mais perdemos o direito à memória, que só é possível de se obter quando há um olhar para essas edificações.
quando se tem interesse pelo patrimônio material, que tem como maior objetivo garantir esse direito a todos os cidadãos, né, o direito à memória. Então, aqui do lado, eu trago essa imagem, que é a Oca. A Oca foi um prédio que foi destruído recentemente, demolido, depois de muita briga judicial também. Esse prédio, ele era o ateliê de mobiliário do Sérgio Rodrigues, que foi um importante designer de mobiliário brasileiro, né? Então, algumas pessoas dizem, né, popularmente, assim, acabei conhecendo, não tem nenhuma fonte que comprove isso, que esse prédio foi até projetado pelo Oscar Niemeyer. Mas é o que o povo diz, né? A gente não pode afirmar. É, Então, vocês sabiam que em Jacareí, atualmente, só 3 edificações são tombadas pelo órgão estadual, né, o CONDEFAT? A gente tem a Manufatura de Tapete Santa Helena, que é esse prédio aqui. É, A gente tem o Solar Gomes Leitão, que é o atual MAV, né, o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, e a Capela São Sebastião no Avareí. É, A Manufatura de Tapete Santa Helena, assim, o setor têxtil, né, em Jacareí foi muito importante para o desenvolvimento da cidade. A cidade tinha grandes tecelagens, né? Então, muito, muitas dessas construções ficaram, algumas não tem mais, só que essa dos tapetes Santa Helena foi uma das que sobrou, né? E ela é tombada. O Solar Gomes Leitão era uma casa de um barão, né? O Barão João da Costa Gomes Leitão. É, Essa casa, ela funciona hoje como um museu. Quem não conhece, inclusive, vale a pena conhecer, vale a pena o passeio, que é um museu incrível, assim, tem um acervo, uma coleção muito legal. E inclusive, ele tem um porão, aquelas histórias, né, populares de que os escravos ficavam no porão. Então, tem toda essa. Dá para ver toda essa imponência, né, desse prédio, que. E para entender, o barão, ele era um dos mais importantes fazendeiros da região. Ele tinha muitas terras, né? Essa a expansão, né, do café, da cafeicultura, tudo mais, o Barão foi uma das importantes figuras aí nesse, nesse contexto. A Capela São Sebastião, na Avareí, é uma igreja que ela é de pedra, assim, né, por dentro, e a Capela do Avareí, ela é assim, muita gente comenta que é o marco zero da cidade. Então, o núcleo inicial de desenvolvimento da cidade foi ao redor da Capela São Sebastião, no Avareí. Samuel, só posso fazer uma Sim. correção? Que Sim, a Capela São Sebastião, ela não é tombada. ela não é tomada? Não, a capela que é tombada é a Capela dos Remédios, que fica entre Ah, dos Jacareí, remédios. que ela fica entre Jacareí e Guararema. É Ah, uma capela entendi. bem antiguinha. A Capela do Aham. Sebastião não é. Só um adendo. Ah, que bom. Obrigado, Selma. Tá Imagina. vendo, gente? É que Ai, Selma, muito pesquisando eu acabei. obrigada. Muito Não, obrigado. imagina, foi só uma correção, o resto tá certo. Sim, sim. Obrigado. Só uma coisa assim também para reforçar, né? Porque às vezes nem todo mundo entende essas expressões de tombamento, né? O que é tombar, o que é Isso. um edifício tombado, né? O tombamento, gente, só para quem não é habituado, né, a esses termos, é um ato administrativo, né, um instrumento de preservação, né, que busca a preservação para evitar a descaracterização, a degradação, a demolição, né, desses edifícios de reconhecimento histórico, cultural, né? O CONDEFAT é um órgão a nível estadual
no caso aqui de São Paulo, né, que faz esse reconhecimento, né? Nós temos órgãos também, né, conselhos municipais, e tem o nível federal, que é o IFAM, né, que tem a instância federal que faz também esse processo, no caso de bens, né, que a gente está lidando agora aqui com bens materiais, né, com edifícios, né, espaços urbanos, bens físicos, né, palpáveis, tangíveis. A gente tem esse instrumento que é o tombamento. E aí é importante assim deixar claro também que muitas vezes, né, a gente conversa muito, eu e Samuel, sobre isso, e Léa também, que muitas vezes a gente espera dos gestores, né, municipais, estaduais, federais, para buscar essa preservação, né? Como realmente a gente transfere a total responsabilidade para esses gestores. Quando a gente também tem a nossa responsabilidade, né? Enquanto cidadãos, enquanto moradores, né, da cidade, a gente tem responsabilidade sobre esses bens, né? E a solicitação, gente, de um processo de tombamento, qualquer cidadão pode solicitar, tá? Então, todos nós, né, temos esse direito de poder solicitar ao órgão, né, competente, responsável pelo patrimônio, o tombamento de um determinado bem. Tá? Não quer dizer que ele vai ser tombado no outro dia, não, é um processo. Geralmente é um processo lento, demorado, porque envolve pesquisa, né, envolve uma equipe multidisciplinar para o reconhecimento mesmo daquele bem. Mas é importante a gente saber o nosso papel enquanto cidadão, né, atuante, ativo, que possa participar também desses processos de preservação da nossa cidade. Só para complementar, professora Rose, existe tombamento também de árvores, com valor histórico também, quando a árvore tem um valor. Aqui em Valinhos tem um jequitibá de mais de 100 anos, que é tombado também. Então, como a gente tinha comentado na reunião, né, nós somos os guardiões de toda essa história aí, não só, né, das construções, a gente tem que realmente tomar conta do patrimônio que a gente tem, e das árvores também, né, Rose e Samuel, que a Sim, gente também pode fazer com que elas sejam preservadas e mantidas. Sem né? dúvida, nosso patrimônio natural, né, Léa? Natural, sim, também, isso. Não menos importante, Com né? certeza. Vamos lá. É importante conhecer para se preservar, né? O conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens, assim como o fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania. A educação patrimonial, né, mais conhecida também como educação para o patrimônio, constitui-se de todos os processos educativos formais e não formais que têm como foco o patrimônio cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para o seu reconhecimento, sua valorização e preservação. Considera ainda que os processos educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem diversas noções de patrimônio cultural. Que foi um pouco o que a professora Rose falou também, né? Que, que a comunidade também precisa participar, né, dessas ações. Então, como tem algumas pessoas que não são de Jacareí, né, a gente trouxe aqui uns mapas para a gente situar um pouco a cidade. Então, Jacareí, a primeira aqui é no estado de São Paulo, né, onde está localizada, Jacareí no estado de São Paulo. Aqui a gente tem também a região metropolitana do Vale do Paraíba, e Litoral Norte. Jacareí está aqui, ó, bem no comecinho do vale, né, sentido rio. E então a cidade, assim,
começou a se desenvolver por conta das culturas, assim, né, de plantações, né? Então, as plantações de cana-de-açúcar, café, tabaco. Então, a cidade começou, era vila em 1953 e foi elevada a vila, né, em 1953, e depois veio a se tornar cidade. E também um eixo muito importante dentro da cidade é que antigamente passava a rodovia que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro, dentro da cidade, inclusive em um ponto que a gente está estudando, que é o Largo do Rosário. Aqui eu trouxe outro mapa, né, que mostra Jacareí aqui com os seus limites, né? Santa Branca, Guararema, Santa Isabel, Igaratá e São José dos Campos. E aqui o Ô, local que a Samuel, gente só um vai... momento. Sim. Miriam, você pode mutar seu microfone, por favor? Acho que eu não consigo, eu tô sem esse controle. Obrigada. Desculpa. Imagina. Tudo bem. Então aqui é o centro da cidade, né? Essa parte onde a gente está estudando. Tem o rio Paraíba do Sul, que corta a cidade. Então, é um importante rio, né, no estado de São Paulo também. Para saber mais, a gente tem aqui, eu trouxe 3 livros que vocês podem estar procurando. Esse livro aqui, o segundo livro, ele tem disponível na internet o PDF dele para baixar e não é pirata, tá, gente? É assim disponibilizado mesmo para você baixar. Acho que a Sandra já compartilhou o link aqui. Já compartilhou o link dele? Que legal. Obrigada, viu, Sandra? Imagina. Então, são livros também que basearam a pesquisa, né? Tem esse livro Nossa Senhora da Conceição de Jacareí, que foi um livro de uma edição de 1990 pela Papel Simão. Inclusive, eu tenho ele aqui. É um livro muito legal, vale a pena. Eu já vi ele para vender na internet. E para quem for de Jacareí, tem um antiquário ali na rodoviária antiga. Ele tem alguns exemplares ainda desse livro lá. Tem esse, né, como eu disse, o Jacareí Dicionário Ilustrado da Cidade. Esse livro é bem legal, bem interessante. Ele fala sobre as personalidades da cidade, ele fala sobre as ruas, as praças, os locais, os eventos que tinham na cidade. É bem interessante esse livro do Fernando Romero Prado. E tem esse também, Arquitetura e Urbanismo no Vale do Paraíba, do Colonial ao Eclético, né, do Percival Trapelli. Ele é da editora Unesp e da editora do Sesc. É um ótimo livro também. Então, agora vou falar um pouco sobre a Praça Barão do Rio Branco, né? A Praça do Rosário, aí o Largo do Rosário. A localização da praça, né? A praça é rodeada pelas ruas Alfredo Schüring, Pedro Souza Ramos e Voluntário Gabriel Soares. Isso localiza no centro. Pelo entorno é possível perceber em suas construções traços de prédios ecléticos e proto-modernos e de valor histórico. Então aqui, né, a gente tem um rio, aí a rua 15 de Novembro, mais para frente ela é a rua Alfredo Schüring, né? Então a praça, né, ela está localizada bem aqui nessa região, que é uma região central mesmo da cidade. Como eu comentei aqui, a praça está aqui, aí tem a Rua Voluntário Gabriel Soares, a Pedro Souza Ramos e a Alfredo Schüring. A Rua Alfredo Schüring, antigamente, né, a rodovia que ligava o Rio a São Paulo, ela passava aqui.
Então, onde hoje é a Rua Alfredo Schultz. Essa rua, né? Vamos começar falando da Rua Alfredo Schultz, então. Essa rua já foi conhecida como a Rua da Ponte, posteriormente como Rua do Rosário. De grande importância histórica para a cidade, a rua era o trajeto da Estrada Velha Rio-São Paulo, sendo por muito tempo o principal acesso à mesma. Então aqui no mapinha também dá para ver aqui onde ela está localizada, né? Aqui trouxe uma foto do Alexandre Lencioni da rua em 1944, né? Mostrando toda a adorável placidez da época. Essa imagem foi cedida pelo Luiz José Navarro da Cruz. Aqui também tem a Casa Roberto Martins, que era, e a Roberto Martins S.A. O Roberto Martins foi uma importante personalidade da cidade também, né? Ele teve essas lojas, uma loja de presentes muito famosa, muito popular na cidade. Ela foi fundada em 1899 pelo próprio Roberto Martins. Aqui ao lado a gente tem essa fotografia, né? Ela foi fotografada em 1924, aparecendo o primeiro caminhão adquirido pela firma para os seus serviços. Essa fotografia é do arquivo de Lauro Martins, também foi cedida pelo Luiz José. Samuel, eu acho que é importante destacar que essas informações, né, sobre o primeiro caminhão estavam impressas na própria fotografia, né? Isso é verdade. Essas informações, assim como essa também que fala, né, de quem foi a foto, e essas fotografias, eu fui visitar, né, o seu Luiz José, e ele me mostrou essas fotos, ele tem todo esse arquivo de fotos com ele, e atrás das fotos tinha lá um bilhetinho, assim, com toda essa descrição, né, dessas fotos. Então, aqui, para a gente ver um pouco mais essa questão das transformações na paisagem, a gente pode ver a Casa Roberto Martins como era, e hoje o prédio que, né, está no lugar. Então, a gente vê aí essa transformação mesmo, essa mudança. Também, magiando a praça, né, a gente tem a Rua Voluntário Gabriel Soares, que outrora, né, é o Beco do Onofre. A rua era considerada um beco sem passagem de veículos para a Rua Antônio Afonso, havendo em seu afunilado final uma corrente ligada a dois trilhos ferroviários fincados no chão que obstruíam o trânsito. Ali residia o coronel da Guarda Nacional Onofre de Oliveira Ramos, por isso, né, o Beco do Onofre, e atualmente é conhecida como a Rua do Luiz José, em razão da tradicional loja de roupas masculinas. Quem escreveu isso foi o Fernando Romero Prado, naquele livro do Dicionário Ilustrado da Cidade. Aqui a gente tem uma foto também mostrando aqui a igreja ao fundo e a localização da rua no mapa. Então aqui para a gente ver essas transformações também, né? Nessa primeira imagem, a gente tem aqui o Cine Rosário, a igreja, né, da Nossa Senhora do Rosário, e aqui era a Rádio Clube de Jacareí e uma residência aqui no canto. Aqui depois dá para a gente ver melhor nessa foto de baixo. Então a igreja na esquina, né? Aqui está preservada a igreja, o Cine Rosário, né, um importante cinema para a cidade. Muitas pessoas com quem eu conversei, elas sempre falaram, não, esse cinema era importante porque era, assim, o lazer que a gente tinha, né, ir lá assistir os filmes, depois a gente ficava sentado na praça, bem coisa de cidade do interior mesmo, né? E aqui a gente tem essa residência. Logo depois, aqui já era Hotel Central, né? E aqui hoje essa residência ela continua lá. Ela é uma agência de viagens, ela em TPA Turismo.
e aqui a associação comercial, que é onde era esse prédio do Hotel Central. Então aqui eu trouxe essas duas imagens, né? Essa primeira imagem da igreja, Nossa Senhora do Rosário, e também é a Capela de São Sebastião, né? Dos Homens Pretos. Geralmente é importante ressaltar as capelas de Nossa Senhora do Rosário e de São Sebastião, geralmente são dos homens pretos, porque na época da escravidão, né, os escravos não podiam frequentar a mesma igreja que os brancos. Então, eles construíam as suas próprias igrejas, né, e faziam para assim poderem frequentar a igreja, porque eles eram considerados pagãos, né, então eles não podiam frequentar a mesma igreja. Tanto que, na verdade, essa não é a primeira igreja, como eu mostrei naquela primeira imagem do slide. A primeira igreja que existia antes foi demolida e deu lugar a essa. A primeira igreja ela foi construída pelos escravos. E aqui ao lado, Samuel, seria sim, São Benedito? Nossa Senhora do Rosário e São Benedito? Não. São As Benedito, né? irmandades, porque as Desculpa. irmandades Isso, dos desculpa, negros eu falei São Sebastião, escravizados, né? Tava com São isso. Sebastião na Você está cabeça. com São Sebastião na cabeça. Tô com São Sebastião. E aí vocês, só para destacar, né, em muitas cidades, né, do Brasil, vocês encontram Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? E também essa igreja, ela tem os dois, né? Seria Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, né? Isso. Inclusive as festividades. E quando Isso. ela foi reconstruída por italianos, né? Isso. No início do século XX. Isso, ela foi reconstruída por italianos no início do século XX. E a outra que existia era construída pelos escravos, né? E assim, essa igreja, com as pessoas que eu conversei, ela tem uma importância, assim, as pessoas falam que ela é uma igreja de muita fé, para quem realmente é católico, né, e frequenta a igreja, ela sempre foi uma igreja de muita fé. Os interiores dela, assim, eu tive uns probleminhas técnicos hoje, eu não consegui adicionar as fotos, mas depois a gente pode compartilhar o link com vocês das fotos dos interiores da igreja também, que ela tem uns interiores com rococós, assim, né, um altar muito bem decorado, é muito bonita mesmo essa igreja no interior. Essa foto foi eu que tirei. Infelizmente, essa igreja geralmente ela está fechada, é muito difícil encontrar ela aberta para entrar lá. Agora parece que ela vai passar por uma restauração, né, por uma reforma. E então eu trouxe aqui também o Cine Rosário, né? O Cine Rosário, como eu disse, foi um importante cinema. A gente pode ver aqui as pessoas todas na frente, né? Na praça. A praça também ficou conhecida. Tinha um grupo de teatro que se chamava Motaja, e as pessoas faziam teatro na praça. Então tinha uns bares ao redor da praça, o cinema, né? Então era o lazer das pessoas. Então as pessoas iam na igreja e também tinha o lazer ali. O sagrado e o profano, né? O sagrado e o profano, isso. Isso. A Thelma está colocando aqui, Igreja dos Pretos, Igreja de São Sebastião, onde ocorriam manifestações das culturas populares. Isso, das culturas populares, a festa de Moçambique, né? Isso. Era um ponto que eu ia destacar também, Samuel, porque nessas igrejas, né, de irmandade, geralmente atraíam também festividades em seu largo, né, da cultura afro-brasileira, né? Sim. Então, é muito interessante perceber no Largo do Rosário essa diversidade, né? Eu brinquei agora, o sagrado e o profano, né? A gente tem um cinema ao lado da igreja, né?
Mas também tinha rádio local, né? O clube rádio. Então era um local, era um espaço realmente de muitas trocas. E aí a gente vem naquilo que a gente pontuou anteriormente, que a gente está falando de arquitetura, de cidade, né? De uma cultura material, mas que não está, ela não sobrevive, né? Ela não existe sendo só matéria, né? Ela existe também porque existe uma imaterialidade. E aí Sim. vem, a Karen colocou aqui, chorei rios nesse cinema assistindo Filadélfia, né? Então, assim, essas memórias, né? Essa afetividade que a gente cria com esses lugares, essas histórias que a gente vai construindo, né? São muito importantes para dar valor. É o nosso momento de atribuição de valores para esses bens. Sim, com certeza. E é interessante lembrar também que, assim, tem essa coisa do cinema e da igreja, que foi uma coisa que a gente, desde as nossas primeiras reuniões, a gente ficou, nossa, mas o cinema e a igreja, né? O cinema e a igreja. Porque na Praça Conde Frontin, que é uma praça um pouco mais para frente, que também tem uma igreja, que é uma igreja que tem, assim, que é a Igreja do Bom Sucesso, né? Uma igreja azul, com detalhes em dourado, assim, muito bonita também. E ao lado tinha o Cine Rio Branco, então era essa coisa, né? A praça, a igreja, o cinema e a Praça do Rosário, né? O Lago do Rosário, tinha um bar chamado Bar Fim de Tarde. Então os jovens se encontravam. Eu conversei com uma historiadora da cidade, né? A Cesira, e ela me disse que eles até dormiam na praça, sabe? Faziam teatro, dormiam, iam para o bar, iam para o cinema. Então era um local, um ponto de encontro dos jovens mesmo, né, da cidade. Até por essas festividades também, a festa de Moçambique, é, entre outras festividades promovidas pela Irmandade, né, Nossa Senhora do Rosário. A Então, Miriam está colocando aqui que seria interessante pesquisar sobre as bandas e fanfarras de Jacareí. Bandas de fanfarras, Verdade, né? né? Legal, legal. Muito bacana. Eu que é também muito vi aqui. representativo. Sim, É, E a Selma patrimônio colocou cultural, né? aqui uma consideração perfeita, né? Que toda essa cultura material vem tangenciada pela memória afetiva, construída pela memória afetiva da vida no entorno da praça. Perfeito, Sandra. sim. Selma, desculpa. Foi a Selma. Selma que falou. Aí Boas continuando, contribuições, né? sim. Continuando, a gente tem aqui a Rua Pedro Souza Ramos, né? Que na esquina a gente tem o primeiro prédio com elevadores da cidade, de 1975. Ele é conhecido como pioneiro, é o edifício Juca de Azevedo. Né, um dos primeiros indícios da verticalização da cidade, né? Então, Inclusive, nesse local do prédio, né, desse prédio, existia um cartório onde Juca de Azevedo, né, ele foi um dos responsáveis pelo cartório. E aí o prédio nasce exatamente nesse lugar aí. nesse local, né? E também a gente tem um conjunto de sobrados, né? De 1924, que são esses aqui, e essa residência, né, de 1911. Aqui eu coloquei, ó, para a gente se localizar um pouco no mapa, a Rua Pedro de Souza Ramos, né, voluntário Gabriel Soares, a igreja está aqui, então aqui, ó, os sobrados estão nessa esquina, aí depois a gente tem essa casa, nessa residência, o pioneiro na outra esquina, e aí aqui no marrom é a casa da professora Bernadette, que é uma residência também proto-moderna, mas puxando para o Art Deco, assim, que é essa aqui, a casa da professora Bernadette. Ela deu lugar para um estacionamento, né? Ela é um exemplo da arquitetura proto-modernista, né? Que antecede o modernismo. Então, assim,
Semana de Arte Moderna, né, 1922. Então, a gente pensa que o modernismo veio depois, começou a aparecer os indícios de modernismo depois. Então, antes disso, a gente considera proto, né, o pré-modernismo. Então, a casa da professora Bernadette, que foi um exemplo que a cidade perdeu, porque hoje, né, nesse lugar existe um estacionamento. Eles demoliram a casa para fazer um estacionamento. Aqui eu trouxe o Retratos da Cidade, do Luiz José, um artigo de jornal dele falando sobre a rua, sobre as construções, né? Ele fala que mostra o Trianon Clube, né, instalado no Largo do Rosário, ao lado da Cia Telefônica. Então, ele traz essa casa, né, a construção de duas casas geminadas com tipo de porão. Então, tudo isso representa essa época, né, que elas foram construídas mesmo. Então, o Luiz José, que foi esse senhor muito simpático que eu conheci, ele tem vários artigos de jornal falando sobre diversas regiões da cidade. É, chamam-se Retratos da Cidade, né? Era uma coluna que ele escrevia no jornal. E, e assim, vale muito a pena. Tem um grupo no Facebook, que se chama Memórias de Jacareí. É um grupo que vocês podem participar lá. Eles sempre postam, esses artigos de jornal, postam algumas fotos antigas da cidade, fazem um antes e depois. É muito interessante, vale muito a pena porque as pessoas comentam, as pessoas curtem, as pessoas dão o seu depoimento também. Ai, eu ia nessa praça, ai, eu fazia isso. Então é muito interessante também. Aqui eu trago esse exemplo, que é outro exemplo já é um exemplo de descaracterização, né? Que Já é é fora do Largo do Rosário, né, Samuel? fora do Largo do Rosário, isso, fora do Largo do Rosário. Obrigado por lembrar, professor. É, que é o Fórum de Jacareí. O fórum, ele está localizado na Praça dos Três Poderes. E é assim, a Praça dos Três Poderes possui três prédios, né? A Prefeitura, a Câmara Municipal e o Fórum. Os três prédios fazem parte desse complexo modernista. E o prédio, né, do fórum, vocês podem ver que ele tem essas linhas retas, os cobogós, que eram muito utilizados nessa época, né, do modernismo, os espelhos d'água aqui, a rampa, né, então essa caixona mesmo instalada ali no meio da praça. Então, é, esse era o fórum, né? E aqui algumas fotos de como ele se encontra hoje. Eles retiraram os cobogós da fachada, que os cobogós, para quem não conhece, eles são assim são elementos visuais que além de eles causam essa coisa da transparência, né? Ao mesmo tempo fica transparente, mas não fica. E ele é uma excelente ferramenta usada na arquitetura e no design também para conforto térmico, né? Então ele controla a luz que entra, faz aquele jogo de luz e sombra, mas infelizmente isso se perdeu. O Fórum de Jacareí, uma relíquia modernista abandonada no centro da cidade, é um artigo publicado pelo nosso professor do Instituto Federal também, o Carlos Augusto da Costa Niemeyer. Ele pesquisa sobre história da arte, né, história da arquitetura, e ele fez esse artigo, que inclusive foi para alguns congressos. Eu vou disponibilizar para vocês também o arquivo desse artigo, para vocês lerem, porque vale muito a pena para entender mais também sobre essa descaracterização de edifícios.
Então, como a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai trabalhar para conhecer mais sobre os prédios da cidade? A gente vai criar um caderno de desenhos livres. Nele representaremos locais existentes e aqueles que não resistiram ao tempo dentro da nossa cidade. Desculpa. Será utilizada a abordagem triangular, né, da Ana May Barbosa como referencial teórico para basear nosso trabalho, sendo os pilares a fruição, a contextualização e produção. Além disso, você poderá trabalhar com técnicas que já têm conhecimento, como, por exemplo, pintura, bordado livre e artesanato. Então, assim, eu estou propondo que a gente faça um caderno, mas a gente tem um exemplo aqui que faz o bordado, então, com certeza, vamos fazer o bordado. Ah, eu faço artesanato, então a gente pode fazer o artesanato. Pintura, por que não? Uma performance também tá valendo, Uma tá? performance. É livre, é Uma livre. performance, isso. O importante é a gente trabalhar com, mostrar mesmo o Largo do Rosário e falar assim, "Não, a gente entendeu sobre a história do Largo do Rosário e a gente vai passar isso para outras pessoas por meio de uma exposição. Então as outras pessoas vão ver isso e vão falar, nossa, que legal, olha, eles estão dando uma atenção para esse lugar. E é importante, porque, como a gente disse anteriormente, conhecendo, a gente preserva. Então, aqui eu trouxe alguns materiais recomendados, né, para a gente trabalhar. São recomendados, então, assim, eu não tenho, eu preciso comprar. Não, não precisa. Não precisa gastar dinheiro, porque a gente sabe que a crise tá ruim para todo mundo. Então, são recomendados. Eu recomendo. Vocês podem trabalhar com o que tem também. Então, aqui eu trouxe os lápis, né? O lápis, o grafite. Então, geralmente, os grafites, eles têm uma escala, né? Então, tipo assim, tem o 2B, a gente vai trabalhar com os lápis B. Por que o B? O B, ele é mais macio. Então, a gente consegue trabalhar melhor e fazer sombra, luz, sombra, trabalhar diferentes texturas, né, com esse lápis. Então, esse lápis ele é mais recomendado para isso. Eu também indico, eu esqueci de colocar aqui, uma borracha plástica, que é uma borracha que ela não esfarela tanto como as borrachas comuns, porque esse lápis, por ele ser mais macio, ele mancha mais fácil. Então, assim, a gente precisa ter todo um critério de limpeza, tudo, né, para trabalhar. Quem já faz design já sabe disso, né, que já os professores sempre cobram da gente isso. Olha essa folha, a folha amassada, olha a folha suja, não pode borrar. Então, a borracha plástica, ela ajuda a gente nisso. Aqui também tem a caneta esferográfica preta. Geralmente eu indico as de ponta fina. Eu tenho uma aqui. Ó, elas, né, de ponta fina. Porque aí a gente consegue os traços mais fininhos, né? Uma coisa mais livre mesmo, mais sketch. Aqui eu trouxe também a aquarela, que é uma das técnicas que a gente vai trabalhar. É, mas eu não tenho aquarela. O que que eu faço? Tudo bem, a gente parte pro que a gente tem. Então, lápis de cor. A gente pode usar o lápis de cor também. Mas eu não quero colorir. A gente vai trabalhar com uma aula de luz e sombra. Então, texturas do Lago do Rosário, né? Em luz e sombra. Então, a gente vai fazer com lápis. Tudo aqui a gente vai adaptar, gente. Aqui é interessante falar também da diferença dos papéis. Eu indico, né, o Canson
de no mínimo 140 a gramatura. Por quê? Porque se a gente usa... Pode usar sulfite normal? Pode usar sulfite normal. Mas assim, o sulfite, geralmente, se você ficar pagando muito, ele vai rasgar, vai dar ruim. Então, compensa o Canson para ele ter essa gramatura um pouco maior. E também trouxe aqui o 300, que é esse papel de gramatura que é elevada, assim, a gramatura, né? Que ele é um papel indicado para trabalhar com água. Então, quem for trabalhar com aquarela, eu recomendo utilizar um papel próprio para aquarela, que ele é um papel mais texturizado, um papel mais grosso, que aí, a hora que você pode jogar água lá, que ele não vai rasgar, não vai esfarelar, não vai ter problema, né? Então, assim, a gente também não tem que ser. Foi o que eu falei, a gente vai trabalhar com o que tem, mas também não dá para a gente falar, eu vou fazer aquarela numa folha de sulfite, que com certeza não vai dar certo. E aqui tem as canetas Nanquim também, tá? Aí as canetas Nanquim, você fala, eu tenho uma caneta Nanquim. Tudo bem, a gente usa a que você tem. Então, elas têm diversas pontas também, da mais fina até a mais grossa. A caneta nanquim, geralmente, ela dá um efeito... Parece que a folha foi impressa, né? Os lápis que eu estou recomendando, o 2B, 4B e o 6B. São essas três pontas. Por quê? Porque, assim, o 2B a gente faz linhas mais finas. O 4B a gente faz as linhas mais grossas, mas essas linhas as linhas iniciais com 2B. As outras linhas, a linha final a gente faz com 4B. E o 6B a gente faz as sombras, as texturas. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de representação por desenho que eu trouxe, inclusive essa aqui é do Museu de Jacareí, né, o MAVE. Aqui a gente tem também uma de Paraty, uma de... Essa aqui eu acho que é Pelotas, essa aqui também eu acho que é Pelotas. E aí, vocês olham e vocês dizem, gente, eu não desenho. E aí, o que que eu faço? Mas a gente vai exercitar o traço, entendeu? Cada pessoa tem um tipo de traço. Então a gente não vai, eu não vou exigir de ninguém um desenho assim, né? A gente vai fazer o que a gente consegue fazer também com base nas técnicas. E desenho é uma coisa, é prática. Não adianta nada, eu vou passar para vocês aqui o desenho na semana que vem, e falar, ó, a gente vai aprender esses conceitos, tal, e aí vai chegar e falar, tá bom. E aí na outra aula não vai saber muito fazer o desenho porque não praticou. Então, praticar, a gente tem que praticar. Eu tenho meu sketchbook aqui, sempre que eu posso eu tô desenhando. Quem faz design tem aula com a Maristela, com o Eduardo, e já sabe que é assim. A gente tem que praticar para fazer. E é isso também. São indicações de representação, representação por desenho. Mas o nosso projeto se chama Representações. Então a gente está indo para diversas representações. Foi o que eu disse. Quem quiser pode fazer outro tipo de representação também. Então aqui eu tenho uns agradecimentos para fazer. As minhas orientadoras, né, a Rosemary e a Leia, a Mayra, a Patrícia e a Selma, do MAVE, da Fundação Cultural de Jacareí, a Cezira Papeira, que é historiadora da cidade também e pesquisa sobre patrimônio, Luiz José Navarro da Cruz, que cedeu as fotos, bateu um papo comigo, a gente tomou um cafezinho, super gente fina. Ele mora muito próximo ali, ele tem a loja muito próxima do Largo do Rosário, então ele conhece sobre a história, ele é de uma família tradicional da cidade. E a Maria Inês Alves Moreira, que também
me ajudou muito. Ela que sempre, desde quando eu cheguei em Jacareí, ela ficava falando: não, mas se você gosta, você tem que pesquisar sobre isso, vai fazer alguma coisa sobre isso. Então, esses são meus agradecimentos pela contribuição nesse trabalho. E também a todos e todas que estão aqui hoje, né? Porque sem vocês, as oficinas não aconteceriam também. Então, bora lá na nossa próxima oficina, tragam seus materiais, o que vocês tiverem. Trabalharemos os fundamentos de desenho livre. Obrigado, eu agradeço todo mundo. É bom lembrar que esse projeto, né, ele é financiado pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele está dentro do programa WASH, que é o programa que a gente está trabalhando, inclusive com a ferramenta Scratch, que vai vir mais para frente, em outras oficinas voltadas para as crianças. A Prefeitura de Jacareí e a Fundação Cultural de Jacareí, né, que foram parceiras nossas aí, e o Instituto Federal, né, de São Paulo, no Campus Jacareí também, que sem ele não teria como fazer esse trabalho. Obrigado, gente. Muito bom, Samuel. Acho que agora a gente pode ouvi-los, né? Saber se tem alguma Sim. dúvida com relação às próximas etapas. Obrigado, Selma. Obrigado, pessoal. Eu gostaria, se fosse possível, de ter acesso a mais fotos, assim, porque ontem eu fiz a pesquisa rápida, né, como eu mencionei, e não encontrei muitas fotos. Porque se eu não Sim. conheço o lugar nem nada, então eu fiquei com essa curiosidade. Eu consegui printar algumas, assim, da apresentação, mas eu senti essa falta, né, até mesmo para eu poder estudar a imagem melhor, para eu poder conseguir captar os detalhes ali e fazer uma Sim, representação. claro. Então, Sandra, a gente até tinha comentado em outra reunião que a gente queria ver com vocês primeiro, né, nesse nosso primeiro encontro, se seria possível a gente criar um grupo no WhatsApp, porque como os e-mails estavam dando problema, estava indo para a caixa de spam, então pelo WhatsApp eu consigo mandar o link para vocês, as fotos, se a gente vê mais alguma coisa, já manda lá nesse grupo. Enquanto a gente está trabalhando nesse projeto, a gente vai se comunicando por lá também. É uma forma da gente também trocar ideias, trocar conhecimento. Então, se vocês aceitarem, a gente pode estar criando esse grupo, então, para a gente já mandar mais fotos e aí trabalhando em cima disso. Ô, Samuel, Sim, esse Facebook que você comentou, o Memória Jacareí, o bacana é que isso. as pessoas postam a foto e os comentários você vê gente que se reconhece, que tem Sim, família, e se o pessoal que aham. não é daqui quiser entrar, é bacana. E Isso é muito bacana. tem outros livros também bacanas sobre Jacareí. Então, vale investir aí. Né? Eu tenho aqui alguns que estão comigo, até trouxe para hoje. Ah, que legal. Da Ludmilla. Nossa, cara, e depois compartilha com a gente. Compartilha Seria com a gente. bom. Esse livro de crônicas, a gente tem umas crônicas, são 36 cronistas da cidade. Ele foi utilizado este ano na educação de jovens e adultos. Então, todo o primeiro bimestre, eles trabalharam crônicas com os adultos alfabetizandos. Então, foi bem bacana. Faz o grupo que a gente compartilha aí. Que legal. E, gente, muito obrigado. Estou vendo aqui os comentários. Amanda, Kiane. Olha só, Obrigado. Samuel, não sei se você consegue abrir o Google Maps para dar uma volta lá na praça. Sim, legal. Eu acho que a gente poderia fazer um tour. Seria agora, bom, sim. Né? E aí, a gente tem, sim, algumas fotos de mudanças da paisagem, de transformações da paisagem da praça.
E acho que vale a pena, a gente compartilha com vocês, né, através desse grupo, essas fotos, e vale a pena vocês irem reconhecendo, buscando, virtualmente mesmo, né? Acho que a gente tem esse recurso do Google Maps, então acho que dá para a gente explorar bastante para fazer esse reconhecimento da paisagem. Sim, ajuda para se situar, né, Rose? Para Isso. entender mais ou menos onde a gente está E e ver as mudanças, né, as Sim. transformações, as permanências nesse espaço. e quantos outros que o Samuel não trouxe que existem ali pela cidade verdade. toda, né? Quanto A gente patrimônio. está trabalhando um recortezinho pequeno, né? Muito grande, né? É. Mas acho que é um início, né? Com certeza. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui. Vamos fazer esse tour aí, então. Vamos fazer um tour. A gente ainda tem um tempinho. Tem. Depois, pessoal, entra nesse link que a Sandra compartilhou, que tem até um filmezinho de Jacareí. É bem bacana. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí minha tela? Estamos sim. Dá para ver sim. Vamos lá. Então aqui, né, como eu disse, Jacareí, no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. Vamos lá para o centro. Ó, eu vou começar esse tour, então, já que a gente está num tour aqui. Vamos começar pela Praça dos Três Poderes. Aqui, ó, é a Praça dos Três Poderes. O fórum, né? A gente comentou aqui, ó, ele já sem os cobogós, né? Então, seguindo nessa rua, né, na 15 de novembro, a gente tem aqui o Colégio Antônio Afonso e aqui do outro lado já o Museu de Antropologia. O Colégio Antônio Afonso foi aquele que foi demolido, né? Por Que conta foi da demolido. coberta. Isso mesmo. Aqui, entrando nessa rua, a gente sai no Largo da Matriz, que é onde estava o casarão do Barão de Santa Branca, que foi aquela primeira imagem que eu mostrei também, que foi demolido. Opa. Aqui a gente tem Aí o o museu, parada obrigatória, né? Parada obrigatória. Seguindo, na 15 de novembro. Opa. Aqui é o Quatro Cantos. Aqui tem o arquivo público, né? Aqui é aquele casarão lá que foi cortado ao meio. Aqui a gente tem outro prédio com linhas que lembram o pré-modernismo também. Seguindo, aqui já é a rua Alfredo Schurg. A 15 de novembro ela vira Alfredo Schurg, né? Então, a gente chega aqui, ó, o Pioneiro na esquina. Aqui é a rua Pedro Souza Ramos, né? A gente tem aqui, ficava a casa da professora Bernadette, que hoje é um estacionamento. Aqui, uma residência, né, de 1911, com essa fachada, que inclusive está aqui cheia das placas de aluga e vende. Aqui o conjunto de sobrados de 1911, né? Dá para ver aqui, não sei se dá para ver, mas ele está na fachada aqui de 1911. Aqui na esquina, provavelmente outro prédio que foi descaracterizado. Né? Aqui fica a loja do Seu Luiz José. Aqui é a igreja do Rosário.
a praça, né? Ó, aqui uma vista da praça. Engraçado, gente, que tem umas imagens da década de 50, 60, de pontos de táxis aí dos carros da época. E aí ainda permanece como ponto de Permanece o táxi. ponto de táxi. Mudam os carros, né, Rose? Isso, só teve uma atualização aí. Um upgrade de carro. Aqui a churrascaria Garibaldi, que é o antigo Cine Rosário, né? A Associação Comercial Industrial de Que era o Jacareí. edifício onde ficava o rádio, A né? A rádio rádio, isso. E foi depois bem veio, descaracterizada. virou um hotel, sim, muito descaracterizado, né? Pode falar, né? Esses prédios construídos por engenheiro. Tá gravando, hein, Samuel? Tudo bem. Não faz isso não, que meu marido é engenheiro. Ah lá, tá vendo? Olha. Com alma de arquiteto, porque ele faz uns projetos bem então. bacanas. Aí legal, aí vale, aí tudo bem. É aqui a Ellen, né, TPA Turismo, que é essa residência, eles mantiveram, né, a residência. Aqui o Itaú na esquina, aqui era uma pastelaria, depois era um bar, assim, tradicional na cidade Para mim, também. congelou a imagem. Congelou para todo mundo? Para mim, não. Ô, Karen, Ah, se tá, você então tem pode- foto de você, do seu casamento lá na frente da Praça dos Três Poderes, pode compartilhar aqui. Você casou Ai, aí, né? Que eu tô sabendo, olha lá. Casei. Então Todo manda mundo foto tirava aqui. foto lá. Pode mandar. Vou procurar. Samuel, a Karen procurar. colocou aqui no chat que aham. quem casou em Jacareí tem foto na Praça dos Três Poderes. E eu tô Ai, pedindo que para ela legal. compartilhar as fotos do casamento. Olha, compartilha aí pra gente ver. Ô, gente, se fizerem o grupo do WhatsApp, eu vou procurar uns postais que eu tenho. Eu tenho um postal É legal. antigo. Se ninguém jogou fora, eu ainda tenho. Vou dar uma procurada final de semana. Ótimo. Tá vendo, gente? O grupo é interessante por isso, porque a gente vai compartilhando os materiais que a gente tem também. Às vezes eu tenho alguma coisa que vocês não têm, às vezes vocês têm coisas que a gente não tem. Então é bem legal por isso, por essa troca mesmo. Essa é a proposta, né? Fazer esse Essa é a espaço de proposta. diálogo, né? Isso. Isso mesmo. Aqui a gente tem a Riachuelo. Aqui era uma casa Roberto Martins também. E aqui a outra, né? Na Jô Calçados aqui. A gente pode ver que eles fizeram esse caixote também. É isso, gente. Este é o Largo do Rosário, a pracinha aqui, ó. Aqui tinha um coreto, mas também foi demolido o coreto. Só para mostrar mais para frente, eu comentei, né, da igreja da Conde Frontin, para quem não conhece, que é uma igreja linda também, é essa aqui, ó. Ela tem uma cúpula, né? É a única igreja que tem cúpula. Ela é muito bonita por dentro, né? Sim, é linda. Nossa, eu acho a igreja mais linda. E eu nem sou católica, mas eu admiro. Aham. Né? Eu também. Eu também, não sou católico e eu entrei em todas que dava em Jacareí, eu sempre Sim. entrei para ver. Essa e aquela do Havaí são as minhas preferidas. Ai, que legal. E aqui, gente, era o cinema, Isso, tem um caso do Cine cinema Rio aí também. Branco, que virou uma. O Cine Rio Branco era um prédio modernista. O que aconteceu? A Universal foi lá e colocou o frontão triangular deles. Igreja Universal. Né? E é muito engraçado, né? Porque é separado os dois pela Leal. Que é uma sorveteria, né? A sorveteria muito tradicional na cidade. Isso, interessante que as pessoas reconhecem, né, bastante como um ponto, assim, de interesse cultural mesmo, né? Virou Eu um tava marco, vendo né? alguns... Virou um Isso, marco.
Primeiro Uhum. ponto de encontro, imagina quantas histórias, né? Tem aí, Sim, é um lugar realmente de memória. de memória dentro da cidade, sim. Então aqui a Praça Esse Conde espremidinho, Frontin, né? Imagine quanto valor carrega. Pois com certeza. é. A Praça Conde Frontin, aqui, gente, isso aqui, ó, tem fotos assim, dessa parte aqui, eram todos prédios lindos, 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 ecléticos, assim, uma coisa muito bonita, tudo descaracterizado, tudo. Aí vira até uma poluição, né? Vermelho com amarelo para chamar atenção. Aí aqui a gente tem o Pátio dos Trilhos também, que é onde fica, né, a Fundação Cultural também de Jacareí. O Hotel Central aí do outro lado também, esse O prédio Hotel amarelo. Central, esse Uhum. prédio é bem bonito também, Tá totalmente degradado, Que né? dó, totalmente degradado. Então, assim, Jacareí tem muitos, muitos prédios. Tem aqui a Secretaria de, acho que é da Fazenda, da Agricultura, que é um prédio que tem esses azulejos. Eu acho que restauraram esse prédio, inclusive os azulejos, eles conseguiram fazer esse vaso, né? Então é um prédio assim mais para o neocolonial, né? Esse aqui. Então, assim, gente, andando, vocês podem andar. Eu sou suspeito para falar do Google Maps, porque quando eu não tenho o que fazer, eu fico andando no Google Maps. Eu conheço muitas cidades pelo Google Maps, mesmo antes da pandemia. Não só cidades no Brasil. Por exemplo, tem um amigo vai viajar. Aí fala assim: eu vou não sei para onde. Eu falo: vou viajar também. Entro aqui no Google Maps e vou andando nas ruas, né? Vendo as coisas. Esse prédio aqui, eu gosto bastante desse mural que tem também aqui, que está preservado também. Então, assim, é coisas que a internet, a tecnologia nos proporcionam, né? Então a gente pode visitar lugares que não precisa ir lá pessoalmente visitar, você pode entrar no Google Maps e divirtam-se. É isso, acho que a gente pode criar o grupo, né? E Sim. deixar esse convite, né? Para que vocês explorarem aí essa paisagem e comparando, fazer esse exercício, né? Que a gente também chama até de cartografia sentimental, né? Como é que a Afetiva. gente consegue, exatamente, a Cartografia cartografia afetiva. afetiva, como é que a gente Uhum. consegue relacionar isso, né? E cruzando também com a história, né? Com a história Sim. que a gente vai encontrando, que a gente compartilhou um pouco, foi bem pouquinho aqui do tamanho, né? De tantas histórias que tem em Jacareí e de tantas Sim. histórias do próprio Largo do Rosário. E a gente fazer desse mês assim, uma vivência, né? Para a gente poder compartilhar as nossas experiências aí, mesmo não Que sendo legal, Olha David. lá, ó, o David já está revelando Eu aqui. descobri que minha memória afetiva. E David, pode compartilhar, viu? Se tiver fotos, Karen deve ter muita foto, vai ser bem bacana. Sim. Compartilhar algumas coisas do passado. Não, a minha... Abriu a câmera? Não abriu. Não, ainda não abriu. Ainda não. Mas então, a minha memória afetiva tem justamente com isso de viajar muito para São Paulo, e aí muitas vezes fica caro sair de São José para São Paulo. E aí, se eu faço a tour de São José para Jacareí, é bem mais barato, e de Jacareí para Mogi é bem mais barato, e de Mogi para São Paulo. E aí Pega o trem, né? Pega o trem. E aí, fazer este caminho demora 3 horas, 3 horas e meia. Então, mas é muito mais barato, sai por menos da metade do preço, né? Então, e aí passa, né? O caminho passa por esses lugares. Aí eu falei, nossa, então aí que é o largo. Olha lá, é uma viagem bacana, né? Numa Isso. outra velocidade, que você vai ter uma outra percepção de todo esse caminho que você percorre aí. Se fosse de ônibus, você não ia desfrutar tanto como você.
Pois A é. gente desfruta e vão, né? E assim, são vários horários diferentes que eu já peguei, né? Quando a vida era vida. E, antes da pandemia e tal. E aí algumas vezes ia 6 da manhã para lá, outras vezes eu já cheguei meia-noite em Jacareí, assim, sabe? Ficar esperando ali no ponto ali do trilho, desse trilho que acabou de passar ali, que aí passa Ótimos trilhos. o ônibus para São José, né? Aí eu desci ali e era tipo 11 horas da noite, eu esperando o último ônibus para conseguir voltar para São José. Teve um dia que eu cheguei tão atrasado que nem consegui pegar. E fiquei lá encarando os trilhos, falando, gente, o que eu faço agora? Meu ônibus já foi. Que legal. Bacana, bacana. Legal, é. O mesmo lugar em vários horários, né? Diferentes Sim. percepções, né? É bacana isso. Muito bom. O David é jovem, né? Porque eu, quando criança, pegava o trem daqui para Mogi. Olha. Mas eu era criança, que fique claro. Então, esse trem podia ser reativado, né? Pois é. Que falta que faz. Eu também sou, né, de uma geração que andava Eu de vou trem. parar a gravação, tudo bem? Pode. Tudo Pode. bem. Senão Vai fica ficar muito muito longa, longo. né?